Fala, meus queridos, bem-vindos! Vou te mostrar agora uma redação, vamos corrigir uma redação de direito penal para o cargo de AJJ do TSE, analista judiciário, área judiciária. Redação de aluno da nossa plataforma, tá? Sobre esse tema aqui, ó, tema relacionado ao iter criminis, né? Crime de furto, tal. Qual que é o tema aqui da plataforma mesmo? É o tema 12 aqui da nossa plataforma, tá? Então, esse tema foi da Banca Sebrasp, tá? Um tema que a Banca Sebrasp cobrou em uma prova de concurso. E a gente vai ler, tá? O enunciado é o estudo de caso. Pode cair algo relacionado a isso. Inclusive, o edital do TSE para a JJ fala que a discursiva será de um tema relacionado aos conhecimentos específicos. E direito penal faz parte dos conhecimentos específicos. Mesmo que, né, a gente acha que para o TSE virar um tema de eleitoral, pode ser que venha um de penal também. Então não importa o tema, quero que você veja na prática como é que seria uma correção aqui de um texto na prática, tá bom? Então, ó, o tema, o enunciado. Vamos ler o enunciado com calma, com atenção? Vamos ler com bastante atenção, porque é muito importante entender os fatos, entender as nuances do fato, os detalhes do fato, para a gente julgar corretamente a questão. Então, olha só. João, Mateus e Rafael se conhecem de longa data e nos últimos 2 anos praticaram diversos furtos à residência juntos, tendo já sido presos em outras ocasiões. Sempre estão cooperando mutuamente para a prática de novos crimes. Então, eu tenho aqui uma associação criminosa, né? Concurso de agentes, enfim. Dessa vez, decidiram furtar uma casa lotérica, pois obtiveram a informação de que havia lá um cofre com cerca de 50 mil reais. O plano seria o seguinte: na noite de sexta-feira, pulariam o muro da lotérica e destruiriam o padrão de energia localizado no exterior do prédio. Então, esse foi o plano. Beleza. Depois de 24 horas, com a carga da bateria do alarme da agência descarregada, retornariam ao local com as ferramentas necessárias para arrombar a porta da lotérica e destruir a porta do cofre. Então, aqui foi o plano, né? Não diz aqui, não está claro para mim se houve realmente o fato ainda, se eles chegaram a consumar o delito, ou pelo menos tentar, né? Nem tentar, nem consumar. Então, eles não iniciaram os atos executórios, estavam ainda em atos, na fase de cogitação, né? Então, estavam cogitando, planejando, tá? Não há nem preparação ainda. Aí, entretanto, o gerente do local percebeu a falta de luz na agência e comunicou à polícia, pois achou estranho que aquilo estivesse ocorrendo justamente no fim da semana. De posse dessas informações, foram realizadas rondas pela cidade, tendo a polícia localizado João, Mateus e Rafael na frente da mencionada agência. Ao revistarem suas mochilas, encontraram esmerilhadeiras, extensões, furadeiras, pés de cabra e mantas de alumínio, as quais seriam utilizadas para a prática do crime. João e Mateus apresentaram aos policiais identidades civis em nome de Paulo e José, as quais foram constatadas posteriormente como verdadeiras pelos experts. Então, assim, sinceramente, não sei qual que é a tua opinião sobre isso. Você pode, inclusive, comentar aqui o que você acha disso, mas assim, só lendo aqui a careca do Ari aqui, ó. Tá careca só, né, rapaz? Mas faz parte, né? De 35 anos, cabelo vai caindo. Mas assim, de fato, só lendo o enunciado, não me parece que os agentes chegaram a nem sequer tentar. Eles não saíram da cogitação e da preparação. Então, eles cogitaram, né, pegaram as ferramentas e foram para frente da loteria. Estavam lá prontos para agir, prontos para praticar o delito, que seria, em tese, ali, vamos quebrar ali o quadro de energia, vamos pular o muro, vamos arrombar o cofre. Estavam lá com as ferramentas, né? Então, houve um flagrante ali com as ferramentas, mas eles não chegaram a iniciar os atos executórios. Meramente, eles ficaram só nos atos preparatórios. Tá?
Então, eu não consigo enxergar aqui nada relacionado ao crime de furto, né? Nem tentado, nem sequer tentado. Desculpa, com base na leitura que eu fiz aqui do enunciado. Não há nenhuma menção a nenhuma prática executiva do crime, nem sequer tentado, tá? Os dois únicos crimes que eu vejo aqui são a associação criminosa e o uso de documento alheio. Desculpa se eu estiver errado, tá? Então é importante a gente ter essa visão e fazer uma leitura adequada do enunciado. Se eu estiver errado, comenta, aceito crítica, mas na minha percepção não houve execução do crime de furto, nem sequer tentado, tá? Vamos lá. E aí a banca pede o seguinte, ó. Quais crimes foram praticados por João, Mateus e Rafael? Responda descrevendo os elementos objetivos de tais condutas, de tais crimes, né? 2. Fases do intercrimes. E 3. Critérios utilizados para determinar o início dos atos executórios. Questão não é fácil não, né? Não é uma questão fácil, é uma questão um pouco mais difícil, né? Acho que exigiria de você um conhecimento mais aprofundado, uma capacidade de discorrer com mais detalhamento aqui sobre o tema, né? E aqui a redação, né? A redação do aluno. Tem bastante erro gramatical, né? Bastante mesmo. A gente percebe que o aluno tem uma dificuldade enorme de escrever, de colocar as ideias no papel. E isso é bem comum para esse tipo de concurso, né? Que exige conhecimento técnico. Muitas vezes o candidato tem um domínio satisfatório para resolver a prova objetiva, para conseguir resolver a questão da prova objetiva, mas na hora de colocar aquele assunto no papel, de discorrer, de organizar o pensamento, ele não consegue. E esse aqui é um caso, tá? Então vamos ler. A redação, a gente sabe que a banca Sebrasp traz um roteiro de itens. O primeiro item, repito, foi isso aqui, ó. Quais crimes foram praticados por João, Mateus e Rafael? Responda descrevendo os elementos objetivos de tais crimes. Vamos lá, vamos ver se ele respondeu. Né? Ó, inicialmente, a conduta praticado. Veja, dois erros aqui, né? Ele botou um A maiúsculo, não há necessidade de colocar esse A maiúsculo aqui, né? A gente apontou aqui e explicou por quê. A conduta praticado. Gente, a conduta praticada. E a gente bota também observação. Inclusive, a nossa correção ela é dividida em duas partes, né? Primeiro, ela passa por uma correção de um professor de português. Depois, ela passa por uma correção de um advogado. Isso aqui na correção de AJJ. Beleza. A conduta praticada pelos agentes, né, são de furto. A conduta são de furto, né? Tem mais um erro de concordância, né? A conduta ou as condutas praticadas pelos agentes são de furto qualificado mediante concurso de pessoas. Opa, gente, de fato, lendo o enunciado, eu consigo concluir, é lícito concluir que houve furto qualificado mediante concurso de pessoas? Não. Eu tenho apenas o crime, não houve execução do crime. Tá? Não houve nenhuma ação objetivando a execução. Aí, ó, tendo João é Mateus. Gente, João é Mateus? Eu tô dizendo que João é Mateus, não. Mateus é João, não. João e Mateus. Não se coloca acento agudo aqui, né? Eu botei, ó, nesse caso, o verbo ser não deve ser utilizado, mas a conjunção aditiva e. Isso porque estamos adicionando mais um nome, elemento, que responde por falsidade ideológica. E aqui nem é falsidade ideológica, né? É o uso de documento alheio. João e Mateus respondendo por falsidade ideológica. Então tá errado também a tipificação, né? A tipificação tá errada, porque é o uso de documento alheio. A falsidade seria se houvesse uma alteração do conteúdo do documento, né? Se eu alterasse o documento ali com informação, uma foto, enfim, um nome, alguma coisa assim. E aqui, ó, ideológico faltou acento no O, né? Eu expliquei por quê. Aí, ó, onde, gente, onde, esse aqui é um erro muito comum. Onde é só quando eu vou me referir a um lugar físico, né? Eu também não posso começar um período novo com um gerúndio. Onde, né? Onde usaram identidades, né? Identidades, não identidades. Falsas para ludibriar, enganar, né? A polícia. Então, até agora, nada está correto, está tudo errado.
né? Então, muito cuidado. Aí, sendo o elemento objetivo a destruição do padrão de energia elétrica, as ferramentas encontradas na mochila com os 3 acusados. Posteriormente, a apresentação das identidades para a polícia. Então, tá bem fora realmente da realidade esse texto, né? Mas, gente, é bem comum, tá? A gente receber esse tipo de texto mesmo para um cargo jurídico, mesmo para pessoas que, em tese, deveriam ter uma boa escrita. E tá tudo certo. A ideia da correção é justamente essa, te proporcionar condições de você enxergar o que fazer para melhorar, e não um julgamento, e não uma censura. É um julgamento positivo, feedback positivo para que você melhore a sua escrita. Inclusive, a correção, ela é completa, ó. Depois ela vem com os comentários de advogado, né? Que você veja que é sua nota, né, da redação. Tá. De novo, ó. Item B agora. Item B pede o seguinte, ó. Fases do intercrimes, tá? Inclusive, gente, todos os temas aqui do curso jurídico, todos os temas, 100% dos temas são comentados, né? Todos eles são comentados. São mais de 60 temas comentados para você ver o comentário, ver o modelo de redação, além de aulas teóricas para a banca Sebrasp. Então, ademais, as fases do intercrimes são a cogitação que se consumou quando decidiram furtar a lotérica. Gente, a fase se consumou, essa não é a melhor expressão técnica, né? Não é técnico falar que a fase do intercrime se consumou, né? Não. O que ocorreu, né? Quando eu falo consumar, eu estou me referindo ao crime que foi consumado. Não é técnico, né? Houve uma tecnia. Então, a cogitação não há responsabilização por cogitação no Brasil, tá? Agora, existem alguns crimes que podem ser punidos por atos preparatórios, né? Atos preparatórios, em via de regra, não são puníveis, mas alguns crimes, como a associação criminosa, são puníveis, tá? E que é o que aconteceu aqui. Beleza. Preparação, ó, linha 11. Preparação, que foi providenciar as ferramentas seguindo assim da execução, que se consumou com a destruição do padrão de energia elétrica. E, por fim, a execução, que por circunstância alheia à vontade do agente não se consumaram. Então, veja, tá bem fora, né? E assim, alguém pode interpretar que, professor, mas eu entendi que houve destruição, né? Porque o gerente da loja ligou para a polícia dizendo que tinha faltado energia. Cara, mas a questão não fala. A questão não fala explicitamente que houve a quebra do padrão. Tá subjetivo, né? Acho que a banca falhou ali. Eu acho que a banca falhou. Porque ficou faltando essa informação. Pô, os agentes destruíram o padrão de energia, né? Porque ficou só no mundo das ideias ali. Então, enfim. Pelo menos na minha cabeça não ficou. Mas se você entender que sim, que houve, né, a quebra do padrão de energia, aí sim eu teria tentativa de furto, né? Tentativa de furto qualificado, tá? Mas na minha cabeça, no professor Ari, não ficou claro isso. Mas ok. E por fim, a execução, que por circunstâncias alheias à vontade do agente não se consumaram. A execução não se consumaram, então precisa melhorar muito a parte de concordância, né? Aí o item 3. O item 3 fala o seguinte, ó. Critérios utilizados para determinar o início dos atos executórios. Vamos ver se ele responde pelo menos um pouquinho disso, né? Portanto, os critérios utilizados para determinar o início dos atos executórios os critérios ocorrem, né? No momento em que o agente começa a praticar o tipo penal. É assim, de novo, né? E assim, agredir e lesar o bem tutelado. Enfim, tá bem fora da curva mesmo. Recebeu uma nota bem baixa. Agora eu vou te mostrar um modelo que a gente tem aqui no nosso curso desse tema, um modelo pronto que a gente escreveu sobre esse tema aqui. Então, beleza. O que eu vou fazer aqui? Eu fiz um modelo pensando, assim, a gente conhece a banca Sebrasp, a gente sabe que essa banca às vezes erra questões objetivas, né? Então, vamos supor que o meu pensamento ele não seja válido, de que, realmente houve lá a quebra do padrão de energia.
né? Não induziu a erro. A questão, vamos supor que a questão não induziu a erro, porque na minha opinião induziu, tá? Vamos supor que, então, aquela ideia lá de que o gerente da loja viu que estava as luzes apagadas, pressupõe que houve a quebra do padrão. Ok, vamos pensar nessa perspectiva, tá? Então eu fiz o modelo pensando nessa lógica, tá? E mesmo assim, mesmo tendo essa lógica, a redação do aluno continuou ruim. Mas vamos lá. Então, item 1, né? Quais foram os crimes que ele cometeram? Então, João, como é que eu escreveria? Né? Rafael, João e Mateus praticaram os crimes de associação criminosa e tentativa de furto qualificado, os quais estão previstos no Código Penal. Ademais, os dois últimos quem? João e Mateus, né? Cometeram ainda o delito de uso de documento de identidade alheio, que também se encontra disposto no Código Penal. Então, nesse tipo de tema, você precisa sempre mencionar de onde vem essa informação, de onde é que vem esse crime, onde é que ele está esculpido. É no Código Penal. Então eu preciso sempre lembrar, Código Penal. Professor, preciso mencionar o artigo? Não, não preciso mencionar o artigo, ninguém lembra de todos os artigos. Então se você lembrar, ok, desde que esteja correto. Se não lembrar, menciona só o nome da lei. Então a partir disso, segue a descrição dos elementos objetivo de cada crime. Então, quais os elementos objetivos do crime de associação criminosa? Então, na associação, 3 ou mais pessoas devem se associar com a finalidade específica de praticar crimes, sendo necessário que o vínculo seja permanente ou estável. Já no furto qualificado, há a subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem. Assim, a consumação do crime se dá quando há a inversão da posse e se o objeto subtraído pertencer a alguém. Tá? Ressalta-se que a energia elétrica ou outra de valor econômico é equiparada à coisa alheia. Agora, pensando aqui, lendo, eu penso que eu poderia ter mudado essa resposta. Poderia ter falado, o crime é assim, mas em situações em que o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, né, faltou mencionar a questão do crime tentado, né? Faltou mencionar essa expressão aí, essa realidade. Então, mas o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, né? Mas ok. Aí, no que se refere às qualificadoras, aplicam-se as seguintes ao presente caso: a destruição de obstáculo, ou seja, o padrão de energia elétrica, a escalada, pularam o muro da lotérica, porque eles entraram para quebrar o padrão, né? E o concurso de 2 ou mais pessoas, 3 agentes, né? Quanto ao uso de identidade alheia, vou botar aqui. Cadê? Quanto ao uso de identidade alheia, trata-se de usar qualquer documento de identidade de outrem como se fosse próprio, ou ceder tal documento a terceiro. Destaca-se que é um crime formal, já que a consumação ocorre independentemente de resultado, pois não se exige qualquer vantagem. Outro sim, o intercrimes possui as seguintes fases: cogitação, preparação, execução e consumação. A primeira, que é a cogitação, é a intenção de realizar o crime. Assim, trata-se de uma fase interna em que o agente elabora em sua mente o plano delitivo e reflete sobre os meios que serão utilizados. Já a segunda equivale à procura dos meios selecionados com o intuito de produzir as condições necessárias para a consumação do delito. A terceira fase ocorre quando se inicia a realização dos atos executórios. A última se concretiza ao haver a reunião de todos os elementos do tipo. É claro que lá no dia da prova você deveria ser mais econômico, né? Para caber em 30 linhas. Enquanto a fase de execução, existem algumas teorias que determinam. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Algumas teorias que determinam o momento em que se iniciam os atos executórios. A teoria do critério objetivo formal preceitua que o início de tais atos executórios se dá na iniciação da conduta do verbo, que é o núcleo do tipo penal. Já a teoria objetivo material não abrange apenas os atos descritos na ação nuclear do tipo. Assim, as condutas que têm uma vinculação necessária com o tipo são englobadas por tal teoria, ou seja, teoria objetivo material, uma vez que são tratadas como parte integrante da ação típica. Por fim,
tem-se a teoria objetivo individual, que determina que a execução se inicia por meio de atos anteriores e imediatos à realização do núcleo do tipo penal, desde que os referidos atos estejam no plano concreto do agente. É fato que no Brasil o STJ já adotou a teoria objetivo material e também já adotou a teoria objetivo individual. Então, essa questão realmente foi difícil, não foi uma questão fácil. Para o candidato leigo assim, nessa matéria, não era fácil. Tinha que, de fato, ser um candidato que dominasse o direito penal de forma bem aprofundada. É tanto que essa prova foi uma prova de delegado, né, um delegado de polícia civil. Então, realmente exigiu do candidato um conhecimento bem aprofundado. E, claro, esse tema estava comentado aqui no nosso curso, né? Deixa eu mostrar para vocês como é que é o tema comentado aqui. A gente entrega tudo comentadinho, né? Ó, tudo bem explicadinho para você realmente entender o passo a passo de cada item, né? A gente explica tudo bem certinho para você estudar também. É uma forma de você revisitar a matéria, revisar a matéria. Então, gente, é isso. Quer saber mais sobre os nossos cursos? O curso do TSE para a JJ, com correções, você pode comprar só correções avulsas ou o curso completo. Fica à vontade. Link na descrição. E vamos para cima. Força e honra. Valeu!